Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Josué, a partir do capítulo 10. A gente continua os nossos estudos no livro de Josué. Nós estamos na nossa 12ª exposição. E nessa manhã nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Josué, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Derbir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui. Livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo o Israel foi com ele. Essa é a palavra do Senhor. Amém. A gente continua estudando o livro de Josué. Nós já estamos mais para o final dele, apesar de ser um livro que ainda tem vários capítulos. O livro vai até Josué 24, mas a gente vai perceber que o finalzinho do livro é uma lista de terras que foram distribuídas a tribos específicas. Eu dei como título a essa exposição de hoje:
Tudo é possível se Deus existe. Esse nosso capítulo 10 aqui, ele vai registrar um momento extremamente importante nessa conquista. A gente tem visto que todas as outras exposições eram momentos importantes. O povo havia conquistado 2 reinos antes de atravessar o Jordão. Eles atravessam o Jordão, conquistam Jericó e na sequência conquistam a cidade de Ai. E agora a gente vai ver que de uma só tacada eles vão conquistar todo o sul da terra. Então eles entram, conquistam o centro da terra com Jericó e Ai, e ainda com a cidade de Betel, que ficava ali nas regiões. E logo abaixo, né, no sul ali de toda a Canaã, existiam esses 5 reinos, e eles de uma tacada só vão conquistar os 5 reinos. Por isso, ele chama a atenção. Deus vai conduzir o povo de Israel e o exército de Israel, dando essa vitória sobre esse grupo dos 5 principais reis dos amorreus, a fim de que os gibeonitas sejam salvos. Afinal de contas, eles se tornaram aliados e servos de Israel. E para dar essa vitória ao povo, Deus vai literalmente mover céus e terra. Nos primeiros versículos, entre o versículo 1 e o versículo 5, que nós lemos, a gente vê essa formação dessa coligação de reis. E a segunda parte que a gente vê, do versículo 6 até o versículo 11, a gente vai ver como Josué junta o seu exército e vai em socorro ao povo de Gibeão, que havia feito uma aliança com os israelitas. Então a gente lembra que os gibeonitas, no capítulo 9, eles percebem que Israel ganharia a guerra. Isso aconteceria porque já havia sendo mostrado através das maravilhas que Deus vinha fazendo. Então eles se fingem de embaixadores de um povo distante, enganam, né, Josué, enganam os príncipes, né, os anciãos, e conseguem uma aliança com o povo de Deus. Os israelitas descobrem a verdade, mas como a aliança havia sido feita em nome de Deus, eles não quebram a aliança, eles mantêm, e aquele povo se torna servo dos israelitas no templo do Senhor. O rei de Jerusalém naquela época, Adonisedeque, ele fica assustado porque ele está vendo aquela marcha do exército de Israel, e aonde o exército de Israel chega, ele destrói e o rei é morto. E ele fica com medo porque aquela campanha vem avançando. Então, ao receber as notícias de que agora o povo de Gibeão, que era uma cidade extremamente grande, uma cidade armada, cheia de guerreiros, havia literalmente amarelado, nem quiseram ir para a guerra, eles já viram que ia acontecer, e eles fazem uma aliança e se tornam aliados de Israel. Ele fica extremamente preocupado. Eu diria que ele fica extremamente com medo, com pavor. E Josué já tinha conquistado essa parte central. Já havia conquistado Jericó e Ai, e essas notícias chegam a todos esses reis, principalmente a Adonisedeque, porque Jerusalém era a cidade principal daquela região. O nome Adonisedeque significa meu Senhor é justo. E realmente, o seu Senhor ali deveria ser Moloque, Baal ou qualquer outro deus cananeu ali. E é interessante a gente fazer um comparativo com Adonisedeque e um outro personagem que nos é apresentado em Gênesis 14, que é Melquisedeque. É interessante que Abraão, ele sai para defender o seu sobrinho numa guerra, ganha a guerra, e ao se apoderar daqueles despojos de guerra, a Bíblia nos fala que Abraão dá um dízimo daqueles despojos a Melquisedeque,
Melquisedeque significa rei da justiça. E diz que ele é rei em Salém. Salém é a outra denominação dada a Jerusalém. Olha que interessante. A Bíblia nos fala que Melquisedeque é a personificação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Deus, o Senhor Jesus, é rei de Jerusalém, rei da justiça. E que coisa interessante, porque naquela época era um outro rei, que era rei de Jerusalém, que tinha um nome com o finalzinho dele igual ao nome que é dado a Melquisedeque. Então, de meu Senhor é justo, é passado a ser o rei da justiça, e aquela terra, a terra de Jerusalém, se tornaria a capital da terra prometida. Adonisedeque, ele considera aquela aliança que Israel faz com o povo de Gibeão uma traição. Os gibeonitas, eles pertenciam àquele reino. Então ele está decidido a se vingar, a punir aquele povo. Então ele convida aqueles outros reis, Oão, Pirã, Jafia e Debir, e faz com ele uma coligação, uma coligação com o propósito de tomar aquela terra de volta. Esses 5 reis se organizam, cercam a cidade de Gibeão, e Josué estava com o seu exército em Gilgal. São 32 quilômetros de distância entre um local e outro. E quando eles se veem cercados, os gibeonitas mandam um recado aos israelitas dizendo: venham ajudar a gente, somos seus servos. Josué reúne o exército e começa a marcha para ir até Gibeão. E no meio da marcha, a passagem nos fala que eles viajam durante a noite toda, e durante esses 32 quilômetros, durante a noite, o Senhor aparece a Josué e fala: não tenha medo deles, porque eu os entreguei na tua mão, nenhum deles poderá resistir a você. E a gente tem que parar e entender que não existia, não faltavam razões para ter medo. Afinal de contas, Josué reúne o seu exército, vai em direção àquela terra, sabendo que ele vai lutar com 5 exércitos, não com um exército. Por isso é dita que essa é a principal campanha militar daquele povo. Não era uma brincadeira, a gente pode dizer que a guerra ali era uma guerra feia, e existia motivo para eles terem medo. Deus comanda aquela investida pessoalmente, ele determina a vitória, ele encoraja Josué, e a gente lê no versículo 9, que Josué chega de repente, porque ele viajou durante a noite toda, e os amorreus, eles não estavam preparados para que viesse um socorro tão rápido. Mas foi o que aconteceu. E aqui eu queria chamar a tua atenção. No versículo 10, isso é extremamente interessante. Independente da tradução que você tem aí, você vai ver que o tempo verbal é o mesmo. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel. Não foi Israel que fez nada. O Senhor fez. De alguma forma, Deus perturba o espírito daqueles soldados. Talvez com elemento surpresa, porque o exército de Israel chega de surpresa. Eles ficam confusos, ninguém sabe o que faz no meio daquele acampamento, e o texto continua dizendo que Deus os derrotou completamente em Gibeão. Algumas traduções vão dizer que Deus os feriu com grande matança em Gibeão. Quem feriu
foram os israelitas, que estavam com as espadas e as armas e guerreando. Mas o texto, ele continua seguindo no singular. Ele, Deus, os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. É interessante, a Bíblia não está dizendo que o Senhor desceu em uma forma humana com uma espada e feriu aqueles amorreus. Quem fez isso foi Israel. No entanto, Deus estava com eles de forma tal que o escritor bíblico está o tempo inteiro usando o tempo verbal e a pessoa no singular. Foi Deus quem os feriu, Deus quem os perseguiu e Deus quem os derrotou. E aí a gente vê na sequência mais uma intervenção sobrenatural de Deus. Os exércitos fogem, é uma área montanhosa, a área sul de Canaã, então eles começam a descer aquela área montanhosa e eles são surpreendidos por uma chuva de pedras. A Bíblia fala grandes pedras. Existem registros da arqueologia e da história e geografia daquela região que falam de quedas de pedras do tamanho de ovos de avestruz. O ovo de avestruz é um troço mais ou menos desse tamanho. Então são pedras de mais ou menos desse tamanho que caíram do céu. Você pode imaginar o que é uma pedra desse tamanho caindo do céu. A Bíblia vai registrar que mais foram os que morreram pelas pedras do que pela mão e pelas espadas de Israel. Então é bem evidente que em todas essas batalhas, cada vez mais, Deus vai aumentando a intensidade dos sinais e dos milagres para mostrar que é Ele quem está no comando, é Ele quem está guerreando, é Ele quem está tomando aquela terra e dando vitória a Israel. E aí vai acontecer o terceiro grande milagre registrado no livro de Josué. O primeiro foi a abertura do Rio Jordão. O segundo, a queda das muralhas em Jericó. E o terceiro, onde Deus faz o sol e a lua pararem por um dia inteiro. Deus atende a oração de Josué quando Josué percebe que ele precisaria de mais tempo para terminar aquela batalha. Então o sol já estava se pondo, a tarde estava chegando, começou a anoitecer e Josué não conseguia consolidar aquela vitória. Lembram vocês, são 5 exércitos que eles estavam lutando contra. Então ele ora e pede a Deus algo extremamente inusitado. Não sei se nós teríamos coragem ou fé para fazer um pedido desse ao Senhor. E ele fala mais ou menos assim: Senhor, eu preciso de mais umas 12 horas de luz para terminar o meu trabalho. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu preciso que o dia se estique, porque tem muita gente. Se esse pessoal escapar, eles vão se reorganizar de alguma forma e vai ficar difícil conseguir a vitória. E eu preciso consolidar essa vitória de uma única vez. Deus atende o pedido de Josué. Josué vai se dirigir ao sol e vai dizer: sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, para sobre o vale de Aijalon, que era o nome do vale onde aquela batalha estava se travando. Ou seja, a lua estava vindo para anoitecer aquele vale, e ele pede que a lua pare e que o sol permaneça sobre o vale para que tenha pelo menos mais 12 horas de luz, até que o povo se vingue dos seus inimigos. Uma expressão bíblica, dependendo da sua tradução, que vai dizer até que o povo conquiste aquele exército até o final e os aniquile totalmente. O texto ainda vai mencionar, no final do versículo 13, que esse milagre também está registrado no chamado livro dos justos,
ou dependendo da sua tradução, no livro de Jazar. Nós não temos esse livro, nós não sabemos de que livro se trata, embora esse livro seja mencionado em 2 Samuel, capítulo 1, verso 18. Talvez esse fosse um livro de crônicas das guerras de Israel, ou uma biografia dos seus guerreiros mais valentes, mas é como se o autor do livro de Josué estivesse dizendo, olha, o que aconteceu é tão incrível que não foi registrado só aqui, também foi registrado em outro lugar. Esse texto ele tem sido motivo de grande polêmica, junto com outras descrições da Bíblia Sagrada, sobre os milagres que são descritos. Eles são colocados como se a Bíblia registrasse um erro. Eles dizem que é uma invenção, um absurdo afirmar que o Sol para, já que é a Terra que se move ao redor do Sol, e não o contrário. Então, segundo essas pessoas, o texto não apresenta uma visão científica, e não se pode acreditar num livro, como a Bíblia, com a ideia tão antiga de que a Terra estava parada e o Sol girava ao redor dela. Nós respondemos a isso, no entanto, dizendo que até hoje os cientistas e os não cientistas dizem que o Sol nasce todos os dias. Isso não é uma linguagem coloquial? Ninguém usa uma linguagem científica para dizer que o Sol nasce. E a gente tem que lembrar a questão de referencial. Um bom estudante de física vai se dar conta que, quando a gente estuda física lá no colégio, a gente estuda o famoso referencial. Se eu estou dentro de um ônibus e o ônibus anda, para mim, quando eu olho para a calçada, é a calçada que está se movendo. Ao passo que se eu estou na calçada parado e eu vejo o ônibus passar, é o ônibus que está se movendo. Então, dependendo do referencial onde você está, você vai dizer que alguma outra coisa se move. A gente também tem que se lembrar que a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não se propõe a dar detalhes científicos sobre os fenômenos físicos e naturais. Ela se refere a esse fenômeno sempre do ponto de vista do observador. Aquele que observava, aquele que era testemunha do milagre, conta o que viu, o que se passou. Para quem observa daqui da Terra, é o Sol e a Lua que se movem. Outro dia teve um memezinho desses na internet que falava assim: então você não acredita na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Mas os seus livros de ciências foram escritos por quem? Macacos? Existem inclusive cristãos que também não acreditam que esse texto e outros textos da Escritura sejam literais. Eles acham que é uma linguagem poética, uma linguagem apocalíptica, que Deus não poderia ter parado só porque, para isso, é como se Deus tivesse que ter segurado o universo inteiro durante aquele tempo. Para a Terra parar de girar em torno do seu próprio eixo, Deus teria que parar o universo inteiro. Mas, qual o problema disso? Se Ele criou tudo, se Ele fez do nada tudo o que existe, por que Ele não poderia segurar a maquininha que Ele criou durante 12 horas, durante um dia, durante um mês, durante o tempo que Ele quisesse? A questão última e final é: Deus existe? Porque se Ele existe, e se nós acreditamos
no que a Bíblia fala para nós, então a gente não pode ter nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de descrição de milagre colocado aqui. Por que pararam a terra, ou pararam o sol e a lua por 12 horas, eu não posso acreditar? Mas se eu falo da abertura do Mar Vermelho, não tem problema? Se eu falo da abertura do Rio Jordão, não tem problema. Se eu falo de pegar uma vara de madeira e bater numa pedra e sair água dela, não tem problema. Se eu falo em transformar as águas de um rio grande como o Nilo em sangue, não tem problema. Transformar água em vinho, não tem problema. Ressuscitar mortos, tem problema. Por que a gente tem dificuldade com certos relatos bíblicos e com outros a gente não tem? Se Deus existe, se nós cremos que essa é a revelação dele para nós, então todos os milagres descritos na Escritura são possíveis. Andar sobre as águas, transformar água em vinho, derrubar a muralha, nada é impossível para Deus. Uma vez mais, você crê que de fato existe um Deus, autor e consumador da vida, criador de todas as coisas? Porque se você diz que sim, então você não pode ter problemas com esses relatos na Escritura. E o finalzinho do verso 15, que foi o último que nós lemos, vai dizer que a vitória foi consolidada e Josué volta ao acampamento em Gilgal. E a essa altura cabe aqui uma pergunta: por que motivo esse registro foi colocado na Bíblia? Por que esse trecho está aqui? E é muito legal a gente ler histórias, porque a gente gosta das aventuras, a gente gosta daqueles filmes épicos, tipo Senhor dos Anéis, Star Wars. No entanto, a gente pode acabar lendo a Bíblia como se fosse uma dessas histórias, mas ela é muito mais do que isso. O alvo da Bíblia, ao registrar essas batalhas, esses atos sobrenaturais, essas conquistas, é mostrar que, em primeiro lugar, mais uma vez, as vitórias que nós temos nesse mundo vêm do Senhor. Segundo objetivo para ter textos como esse é deixar claro que aquela terra que foi dada aos israelitas, ela era uma dádiva, um presente de Deus. Não foi Israel que conquistou com a força deles, nem com aquele exército, mas era Deus que estava dando aquela terra. Para que aquele povo pudesse agradecer e louvar a Deus e lembrar quantos séculos antes Deus havia feito a promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Só de escravidão no Egito foram 450 anos. Até que chegou Moisés, até que houve o êxodo, até que Moisés morre, até que Josué assume. De quantos séculos a gente está falando dessa promessa? Terceiro objetivo de ter textos assim é mostrar a superioridade de Deus em relação aos outros deuses. A gente viu que era uma terra idólatra, uma terra que fazia sacrifícios de crianças pequenas a deuses, uma terra que tinha todo tipo de culto e moralidade sexual aos deuses. Então não deixa de ser algo do tipo Deus mostrando quem realmente é Deus. Aqueles povos que moravam lá, eles tinham deuses como Moloque, Baal, Astarote, Milcom, Renfã, deuses pagãos. O próprio rei Adonisedeque, com toda certeza, ele não partiu para a batalha contra Gibeão sem antes oferecer sacrifícios aos seus deuses, sem antes pedir que os seus deuses o livrassem de Israel e de Josué. No final das contas,
muito parecido com o que aconteceu com as 10 pragas do Egito, onde Deus está mostrando ao Egito que os deuses que vocês têm não são nada, eu sou o Deus verdadeiro. Ele repete aqui, para mostrar a esses povos que os deuses deles eram invenções humanas. Quem fez efetivamente tudo foi o Senhor. Deus derrotou os outros deuses. Deus parou o sol, fez pedras caírem do céu. Quem é como esse Deus? Além disso, esse relato vai mostrar a fidelidade com as alianças que Deus faz. Olha que interessante, presta atenção. Essa guerra ocorre por causa de uma aliança que havia sido feita entre o povo de Israel e Gibeão. Uma aliança que tinha sido feita de forma enganosa, baseada numa mentira. Mas que era uma aliança válida, porque tinha sido feita no nome do Senhor. Israel cumpre os termos da aliança. Honra a parte dele. E como a parte mais forte, sai socorro da parte mais fraca. Da mesma forma que Deus ama a fidelidade, leva em conta os acordos e alianças que ele faz, as promessas que havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, e sai da mesma forma em socorro de Israel, que era a parte mais fraca. O último ponto que eu quero destacar, por que esses textos estão aqui, é que eles têm como objetivo mostrar que Deus está no controle da história. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem do seu povo. Olha que interessante. O povo de Gibeão se aproxima, engana Israel, faz uma aliança que não era para ser feita. Nem os anciãos, nem Josué vão consultar a Deus através do sacerdote para saber se era para fazer ou não. Eles desobedecem. No entanto, a aliança é válida. De um erro de Israel, 5 reis cananeus ficam revoltados e provocam uma guerra. E Deus transforma todo esse erro numa grande oportunidade de derrotar e tomar todo o sul da terra de uma única vez. Deus transforma em bênção o nosso erro. Quando nós reconhecemos que erramos, como Israel reconheceu que errou, como Israel honrou a sua parte no acordo. Eu queria trazer algumas aplicações para a gente concluir. E a primeira aplicação eu copiei da exposição do Beto em Romanos, quando ele colocou: não se ache. A primeira aplicação que a gente pode ter desse texto é que a gente costuma viver como se o nosso poder, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade fosse a causa de nós termos chegado aonde chegamos, de possuirmos o que nós possuímos hoje e de nós sermos o que somos. A gente superestima o nosso poder e a nossa capacidade. E a gente se esquece de admitir que tudo o que a gente tem vem de Deus. A sua saúde, a minha saúde, o privilégio de ter nascido numa família que nos educou, nos colocou numa boa escola, vem de Deus. A sorte de ter pais que nos guiaram e nos ajudaram nesse caminho vem de Deus. Ah, mas eu nasci num lar super complicado. Eu tive um começo difícil, uma vida muito humilde, sim, mas apesar disso foi Deus que levantou outras pessoas que o ajudaram e o guiaram para que você chegasse até aqui hoje. E tudo isso veio do Senhor. Segunda aplicação que eu queria dar a esse texto: tudo de bom vem do Senhor. Existe um pregador, eu não me recordo se foi Spurgeon, se foi um outro pregador que falava: olha, tudo de bom em mim vem do Senhor.
Todo o resto, todo o mal de mim vem de mim mesmo. Criatura caída e pecaminosa. E todos nós deveríamos, diante de textos como esse que nós lemos, dizer: Senhor, a semelhança do que aconteceu nessa história, toda vitória, toda coisa boa vem do Senhor e nós queremos reconhecer isso. Toda boa dádiva, todo perdão vem de Ti, Senhor. E nós queremos viver uma vida de gratidão na Sua presença. Por que eu estou enfatizando isso? Porque alguns anos mais tarde, Israel vai se esquecer de tudo que Deus havia feito, de que foi Deus que havia dado aquela terra, e aquele povo vai se voltar a outros deuses. E a raiz desse problema é a ingratidão. O povo se esquece de Deus, e isso acontece com frequência hoje. Quando nós nos esquecemos da misericórdia de Deus, das suas bênçãos sobre nós, de que tudo que nós temos veio dele, nós começamos a adorar outros deuses. Seja o trabalho, seja o dinheiro, seja o que nós possuímos, e começamos a fazer só o que é errado. Terceira aplicação: Deus é o mesmo, e Deus está aqui. Talvez você diga assim: onde está o Deus da Bíblia? Principalmente essa pergunta vem quando acontece alguma tragédia, alguma coisa muito ruim. Onde estão as maravilhas e os seus prodígios hoje? Deus fez chover pedra, Deus parou a terra, mas aonde está Deus agora? Existem evangélicos que dizem que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que eles falam isso para dizer que aquilo que Deus fez lá, Deus vai repetir igualzinho hoje aqui. Isso é um erro. A gente não pode confundir a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus. Deus não é obrigado a ser o mesmo e nem a fazer as mesmas coisas. Deus não tem que se moldar àquilo que você acha. Não tem o que você ou o que eu acho. Tem o que está registrado aqui. Toda vez que você lê esse livro e você for confrontado por esse livro, pode ter certeza que você está errado e esse livro está certo. Se você mantiver isso na sua cabeça, parar de escolher passagem que você gosta, parar de só seguir aquilo que é bonitinho para você, ou como o Beto falou no início, o Deus de amor, o Deus cor-de-rosa, o Deus dos ursinhos carinhosos. E se der ao trabalho de estudar a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, sem ficar fazendo sorteio de versículos solto fora do contexto, você vai entender o que está aqui. E se você não entender, você tem bons irmãos dentro da congregação onde você pode dizer: olha, eu não entendi o que está aqui. Você pode me explicar? É isso mesmo que quer dizer? É evidente que Deus age de maneiras diferentes, em épocas diferentes, e nem mesmo o mais radical dos nossos irmãos aqui vai achar que Deus vai fazer o sol parar hoje se eu fizer uma oração. Deus não vai agir da mesma forma. A gente acabou de ler sobre um milagre extraordinário relacionado à conquista daquela terra e ao cumprimento daquelas promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Querer então que Deus haja da mesma maneira, faça os mesmos milagres, atue com a mesma revelação sobrenatural
dos tempos bíblicos é você não entender o que é a Escritura, até porque ele agiu e se revelou daquela maneira porque havia um motivo. Os milagres registrados no Novo Testamento, eles têm um motivo. Eles servem para autenticar a vinda de Jesus como sendo o Messias de Deus. Uma vez que tudo foi feito, não há necessidade de se repetir. Uma vez que tudo foi feito e tudo foi registrado, não há necessidade de se repetir. Esse é o livro que registra os atos poderosos de Deus feitos de uma vez por todas. Quando a gente lê esses relatos, a gente vê que há um Deus que cria todas as coisas, um Deus a quem nós pertencemos, um Deus a quem nós teremos que prestar contas e um Deus que nós temos que viver para. Se não houvesse a Bíblia, Deus ia ter que ficar fazendo milagre desse tipo todos os dias para mostrar que Ele é Ele. E se a gente prestar atenção com cuidado, a gente vai ver os milagres dele acontecendo hoje. Quando nós acordamos, quando um de nossos irmãos na lista dos enfermos nos relata que foi curado de um câncer, quando doenças não mais nos afetam, quando pessoas se convertem, são trazidas ao Senhor, não são milagres? Para concluir, eu termino aqui dizendo com uma palavra de ânimo para todos nós que estamos enfrentando uma confederação de problemas amorreus, desafios, inimigos, doenças, uma época de incertezas, tanto políticas como econômicas no nosso país. Nós pedimos e nós continuamos orando que Deus nos mostre, que Deus nos convença através do seu Espírito Santo de que Ele está no controle. Eu vou repetir, Deus está no controle. Pode parecer que às vezes não existe governo, não existe controle, não existe nada. Mas nós sabemos que existe um Deus que está no controle não só da minha vida, da sua vida, mas Ele está no controle do mundo inteiro. Nada pega Ele de surpresa. Um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo. Ou como está em Romanos 8, cooperem para o bem daqueles que o amam. Essa é uma verdade que você pode confiar, porque para isso a Bíblia foi escrita, para mostrar que existe um Deus que age em favor do seu povo, que está no controle de todas as coisas, que já nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, Deus Pai. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos deu perdão e, finalmente, Ele nos deu a herança da vida eterna. O mesmo Deus que deu essa terra àqueles israelitas é o mesmo Deus que nos dá hoje a vida eterna. Que você confie e descanse nesse Deus, colocando diante dele, em oração, todas as suas angústias, todas as suas dúvidas, todos os seus desafios, todos os seus medos, confiando que Ele é o mesmo, de ontem e de hoje, e que Ele ouve as suas orações, as nossas orações, sempre através da mediação do seu Filho, Cristo Jesus. Amém? Amém. Feche teus olhos, vamos orar para nós encerrarmos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, e te pedimos a intervenção do teu Espírito Santo
para que nós possamos entender, aplicar, viver essa palavra, para que nós possamos ensinar essa palavra às outras pessoas. Te pedimos, Pai, para que o Senhor continue nos convencendo, nos mostrando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós dependemos inteiramente do Senhor, nós precisamos descansar no Senhor. E sabemos que descansar não é sermos preguiçosos. Nós temos a nossa responsabilidade, nós vamos continuar fazendo a nossa parte, mas faremos alegres, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, de que nada está perdido, de que o Senhor continua, Pai, governando sobre tudo e sobre todos, Pai. Leva-nos, Senhor, em paz às nossas casas, nos dá um dia abençoado na Tua presença e que nós nos lembremos que para tudo e todas as coisas, Pai, que o Seu nome seja sempre glorificado. É o que nós oramos e te pedimos, no nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.